Então, 3, 2, 1. Oi, everybody! Estamos aqui hoje com uma participação muito especial do Zion, um menininho muito fofinho, e também do Joshua, outro menininho fofinho também? Não. Você é o Joshinha? Aham. Eu vou ser o papai. Não sou o papai, eu sou o Joshinha. Você não é sozinha. Você é papai. Você é papai e a mamãe. Você vai pôr a bunda e pensar. Separar. Bom. Então é o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre filhos e como eles se reproduzem. Não, essa parte... Corta. Produção. Nós vamos conversar como foi isso pra nós, pra mim, pro Lipão, e como é hoje, né, conviver com essas pessoinhas esquisitinhas. Não é esquisito que eu também sou um ser humano. Ai, gente! Então nós vamos conversar hoje sobre isso, como foi pra nós, e como está sendo, e como eles são chatinhos, e como eles são pedalentinhos. E é isso aí, fica com a gente. Tchau, agora vocês podem ir. Eu fui pra faculdade num dia normal. E tem uma menina que ela levava no isopor o sanduíche natural. No total, eu comi 6 sanduíches numa noite só, durante a faculdade, naquele dia. Uma menina vira pra mim e fala assim: Lari, você não tá normal? Você tá grávida? Bom, então, né, depois daquela comilança toda na faculdade, eu fui pra uma farmácia, a gente fez o teste, eu fiz 3 testes. 3, não, 6, né? Eu descobri que eu estava grávida. E nasci naquele momento que a gente descobriu, o Lipão olhou pra mim e falou assim: ferrou. Nós éramos muito novos, nós tínhamos 5 meses de casado só. Eu tinha 18 anos, ele tinha 19 anos. A gente era muito novo, né? A gente tinha acabado de casar, começando a vida. Então foi muito complicado a gente descobrir que a gente estava grávidos. Enfim, não tem mais o que fazer, vambora, né? E aí no desenvolver da gestação, eu percebi assim que Jesus apertou muito a gente. Parece que ele tinha pressa, né? Com tudo que a gente tinha que viver, tudo que a gente tinha que amadurecer para que essa criança nascesse. Porque se ela, vamos supor, nascesse naquele ambiente, naquele momento, nós não estaríamos preparados. Ela iria sofrer, a gente também ia sofrer. Então, eu percebi que durante a gestação foi um tempo onde Deus teve uma maturação aí, minha e do Lipão também, como pais, do Joshua, né? Que é o meu menino mais velho. Foi assim, a gente descobriu então que era um menino, foi uma alegria, o Lipão sempre quis ter um menino, ele deu o nome de Joshua. Você é o Joshinha? Aham. E a gente foi desenvolvendo a gestação, foi tudo muito perfeito, até que o episódio famoso, que foi o meu parto, porque ele foi um parto normal, foi um parto meio complicado assim. Enfim, o parto não teve complicações, mas pra mim foi muito difícil. Eu encarei um parto normal, eu fui internada então naquela noite, e aí eu comecei enfim, entrar em trabalho de parto. Eu lembro que eu cheguei assim na maternidade, eu vi as pessoas gemendo assim bem baixinho, e eu super andando, né, com as minhas coisas. Eu falei, nossa, pra que tudo isso? Pra que gemer tanto? Nem dói tanto assim. Eu tenho umas contrações, mas totalmente suportável. É porque eu não sabia o que esperar, né? Eu não sabia o que ia acontecer pela frente. Começou a passar as horas, as dores foram aumentando, as contrações foram uma em seguida da outra, e foi intensificando, e até que eu não dava mais conta. Foi uma cena bem engraçada, assim, porque o Lipão, ele tava o tempo todo comigo, ele tava batendo foto de mim, e ele ria e batia foto porque de tão nervoso que ele tava naquela situação. E eu gritava, eu falava, eu vou morrer, eu vou processar isso aqui. Take it down just a little. I think you're gonna scare the other pregnant women. Are you kidding me? Okay. Are you kidding me? Depois que eu morrer, meu marido vai... Eu não vou processar nada, porque no caso eu vou estar morta. Meu marido vai processar isso aqui. Foi maior fuá, eu gritava. Fui a pessoa mais escandalosa que tinha naquele lugar, era eu. Passava as enfermeiras por mim e falava assim: ah, vai morrer, ah, tá bom. E eu tive que sofrer aquilo ali. Almost home. 1, 2. E eu percebi até que na hora do parto, aquele momento que eu tava vivendo ali, eu entendi como se Deus estivesse falando pra mim: olha, isso aqui é o início de muita coisa que eu vou fazer na sua vida. Eu entendi que ali era um start de
grandes coisas que Deus queria fazer na minha vida e que eu poderia falar assim, olha, isso eu não vou dar conta. E quando eu olhei pro meu parto, normal, né, que não tem nada de normal, é totalmente anormal aquilo. Eu olhei para aquilo ali e eu falei, nossa, quando passou, quando acabou, no outro dia, eu falei, eu consegui, é possível. Então, aquilo, o parto normal, aquilo que eu vivenciei, foi muito Deus mostrando, olha, é possível e você vai viver coisas semelhantes e maiores em outros âmbitos e que você vai dar conta, que eu estou com você. Então foi muito engraçado, assim, enfim, vários episódios. Eu tive que pular numa bola lá pro neném descer, eu não podia molhar o soro lá que tava na minha mão. Ah, em detalhe, eu não tive zero analgesia, nem pra costurar eles colocaram anestesia. That's too much information! Foi muito difícil, assim, mas eu aconselho todos a ter parto normal. E aí eu trouxe esse bebê, então, pra nossa casa, pra nossa realidade, pro nosso contexto de vida. Dá um tapa nessa câmera, dá um tapa. E aí que entra muitos dilemas para muitas mães e pais, né? Que vivem esse contexto de igreja, vivem esse contexto, talvez até de pastoreio, de envolvimento, de ministérios e tal. Estou com um bebê, e agora? Levo esse bebê para que ele viva a minha rotina, eu permaneça na minha rotina, ou será que esse bebê, eu preciso me adaptar a ele, né? E precisa haver uma sensibilidade total dos pais. Agora, eu vou dizer por mim, eu não abri mão em nenhum momento do meu chamado, do pastoreio, por causa do Joshua. Agora eu olho pra mim, né? Eu com o meu jeito, com a minha forma de ser e como Deus me criou, eu não conseguiria, eu iria morrer, entre aspas, se eu não estivesse envolvida com a igreja. Claro que eu super apoio as minhas discípulas, muitas delas já têm filhos, eu sempre falo, olha, sim, você precisa saber que é uma nova fase, é uma nova etapa da sua vida, você precisa, Deus te deu algo e Ele vai cobrar a forma como você educa, o quanto você tem de tempo de qualidade com essa criança. Mas eu percebo hoje que o Joshua, o Zion, ele ama a igreja, porque em nenhum momento ele viu que eu coloquei a igreja como menos importante, ou como Jesus como menos importante. Em diversos momentos eu tive que fazer escolhas, né? Eu tinha uma menina para discipular e o Joshua estava doente, então eu falei, não, eu preciso cuidar do meu filho, ele depende 100% de mim, né? Então eu ia lá e falava, olha, agora eu não posso, eu preciso estar em outro lugar, agora eu preciso estar com meu filho, levava ele pro hospital, ficava com ele. Agora, tinha momentos que era um evento fora e meu filho era pequeno, eu dava outro jeito. Eu falei, não, fulano vai ficar, né? Minha mãe me ajuda muito. Um beijo, mãe maravilhosa que me ajuda pra caramba. E eu falava, olha, mãe, por favor, fique com ele, que eu preciso ir pra esse evento e tal. Então, você começa a ter que dar jeito nas coisas. E eu não colocava a igreja como menos importante, né? A gente entendeu mesmo que nós precisamos, sim, dar tempo pra nossa família. Tanto é que a nossa rotina hoje, nós temos um dia de folga inteirinho pra eles. E todas as manhãs é com eles. Então nós entendemos a importância mesmo de estar com a família, de estar com as crianças. Eu invisto nas crianças, eu levo eles pro inglês, eu faço trabalho de escola com eles, a gente brinca, a gente se diverte, a gente assiste filme, cozinha juntos. Então a gente é super família, mas quando eu falo, olha, agora a mamãe precisa pregar, a mamãe precisa discipular, eles compreendem porque eles sabem que eles não precisam competir com a igreja, porque eles também têm os momentos deles. Bom, então a gente tava com um bebezinho novo em casa e sem saber como lidar, né? Hoje não existe cursos pra você, existe, né? Mas assim, de maneira prática, enfim, a vida que tem que ensinar. Inclusive, nós compramos essa cama aqui maior, porque nós tínhamos uma cama menor e quando o Joshua veio pra casa, aquela coisa de madrugada, ele acordava e tinha que dar de mamar e aquela coisa, e uma situação muito complicada, né? Quando você é mãe, que você é pai, assim, de primeira viagem, você não dorme quase, você entra em desespero, parece que você nunca vai... Eu não sei você, mãe, pai, que tá me assistindo, parece assim, a gente nunca mais vai voltar a ser feliz. Era essa a impressão que eu tinha. Eu olhava as pessoas indo, assim, passear, ir pro shopping, passar um batom, passar um negócio no cílio, sabe? Se arrumar todo, assim, saía, comia, tinha tempo pra comer sem que a comida caia no chão, sem que... Eu olhava pra aquilo e eu falava, eu nunca mais vou poder ter isso. E quando o Joshua nasceu, a gente acabou errando em muitas coisas. A gente errou muito. Uma das coisas, ele mamava muito de madrugada. A gente falou, não, vamos trazer ele pra nossa cama. Errou! A gente percebeu que isso foi prejudicial. E tanto é que daí foi onde a gente comprou uma cama maior. Também não é legal, né? Enfim, agora ele se perde aqui no meio como bebê. E isso foi muito prejudicial. Dele entender que ele existe o espaço dele, existe o espaço da mamãe, o espaço do papai. E entender também que talvez ele estando no quartinho dele, ele não precisa ficar com medo, porque eu também vou estar lá.
falar, ele não precisa estar aqui no meio pra se sentir protegido. E principalmente, eu acho que foi o maior dos problemas, a falta de intimidade que gerou entre nós, né? E isso foi muito, muito prejudicial, porque a gente já não se via mais como um casal, a gente se via como pais. E acabou que a gente foi nos distanciando. E aí, você sabe que a falta de relacionamento sexual no casamento, ela gera falta de diálogo, ela gera falta de carinho, de você olhar pra pessoa e admirar e desejar. Então, a gente não tinha mais isso, porque era o pijama que dava, o pijama que cabia, era tudo descabelado, então assim, neném dorme aqui, é assim. E a gente foi se perceber meses depois, que a gente falou, nossa, a gente tá errando, isso tá sendo ruim pra nós. Então a gente tomou uma postura e aí, né, lógico, teve todo um problema pra levar ele pro quarto novamente, até aos pouquinhos ele entender, né, até um dia eu botei uma cama do lado, eu não dormia mais com ele, eu dormia numa cama do lado e fui me afastando até que ele se sentiu seguro o suficiente pra ficar lá e saber que eu estaria por perto. Quando a gente se viu que a gente tava começando a caminhar, a melhorar como casal, eu voltar a ministrar, eu voltar a estar com as pessoas, a discipular, quando eu percebi assim, ufa, agora nossa vida só vai pra frente. Eu estava grávida novamente. Inclusive, Marquinhos, acho que tu deve ter esse vídeo aí, põe aí vídeo, por favor. Boa noite, galera. Quantos aqui comemoraram o aniversário? É isso aí. É um presente de aniversário atrasado. Esse aqui é o teste de gravidez. Dia que eu descobri que eu tava grávida, era bem próximo do aniversário do Lipão, uns 2 dias antes, 2 dias depois. Eu comprei um teste, fiz o teste, tava grávida, e aí eu dei a notícia, assim que ele subiu pra pregar, eu dei a notícia. E foi uma surpresa, enfim, foi muito legal. Foi bem legal. Eu olhei pra segunda gestação e falei, eu preciso fazer diferente. Aquilo que eu não consegui fazer, eu preciso mudar agora, né? É a minha hora de mudar. E é normal com o segundo filho a gente acertar mais, né? Enfim, então a gente teve bastante problemas, sim, né, na educação dos nossos filhos. Tem muita gente que fala assim pra mim, nossa, seus filhos são muito diferentes, eles são doces, eles não são extremamente obedientes, eu vejo isso em casa. São crianças amáveis, tranquilas, claro, como toda criança, faz bagunça, briga, mas eles são extremamente mansos, ensináveis, e eu sempre falo isso com o Lipão, eu falei, cara, qual é o momento que a gente ensina eles a ser mansos? A gente dá nosso tempo, né, como pais, a gente mostra o nosso exemplo, muitas vezes eles falam pra mim assim, mamãe, eu não gostei que você falou assim comigo. Eu revejo, talvez, realmente, em muitos momentos, claro, eu vou falar, não, eu continuo estando certa porque é assim que tem que ser, mas em outros eu percebia que, poxa, eu posso errar como mãe, sim. Sabe, Deus foi muito generoso com a gente como pais. Parece que Deus falou exatamente aquele versículo. Enquanto vocês cuidam das minhas coisas, eu vou cuidar das coisas de você. Enfim, eu poderia falar 1000 episódios só sobre filhos, mas esse é um panorama geral de como nós vivemos e o que nós acreditamos como mãe e como pai. Eu preciso muito da ajuda de vocês nos comentários, colocando perguntas. Talvez em relação a filhos, eu não sei todas as coisas, eu sei até o estágio de 8 anos, que é onde o Joshua está. Então, se você tem perguntas de filhos, manda aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só respondendo essas perguntas de acordo com aquilo que eu sei, enfim, com a minha experiência. Também, se não for sobre filhos, sobre outros assuntos, também você tem liberdade, coloca aí que nós estamos aqui nos organizando para responder o máximo de perguntas, atender todo mundo e conseguir fazer os melhores vídeos do mundo para vocês, tá bom? Então, é isso. Esse foi mais um Mibilisca sobre filhos, é isso? Gostou de participar com a mamãe? Gostei. E é o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. tchau! Tchau! Então a gente vai falar de novo, everybody? Oi, everybody! Daí agora eu vou gravar tudo machucado. Ser filho da Lara do Lipão é bem massa por causa que, sei lá,
Então, o sorvete da Laura Tulipão é legal, por causa que a gente fica acordado até tarde, toda hora, todo dia, quase todo dia, toda semana. Minha mãe e meu pai tem vídeo, a gente fica acordado até tarde, fazendo bagunça. É histórico, assim. A gente tem uma porta eletrônica que tá ali também. Tá em todo lugar, gosto, porque não precisa nem levantar pra cima. Só clicar no botão daí já levanta. Eu vou fazer um pouquinho de seguidor porque eu vou fazer Instagram. Te amo, mãe. Te amo, pai. A gente ama muito você. Muito de coração. Uma salva de aplausos pra Andadura.